Pessoal, se você é de esquerda, as notícias não são nada boas, não. Mas se você é de direita, já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente já começa aqui com a regulação das redes via STF, vai deixando os ministros do STF cada vez mais perto de sanções dos Estados Unidos. E é exatamente isso, pessoal. Então, o fato dos ministros estarem, de alguma forma, legislando, querendo criar regras aí para a regulação das redes sociais, deixa o STF na mira do Donald Trump e do Marco Rubio. É exatamente isso. Além disso, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o Freire Gomes, né, que é um ex-comandante aí do Exército. Ele simplesmente contrariou a denúncia de Moraes e do Paulo Bonet contra o Felipe Martins em reunião golpista. Ele fala que ele não lembra do Felipe Martins na reunião, e isso aí pode comprometer demais esse processo do golpe. Eu vou falar para você o que você precisa saber para entender quão perigoso é essa questão do Felipe Martins não estar nessa reunião. Tá? Então, tudo isso e muito mais, chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente começa aqui, pessoal, com a regulação das redes via STF, né? Então, deixando os ministros cada vez mais perto de sanções dos Estados Unidos. Então, a regulação das redes sociais, que se desenha no Supremo, poderá dar mais um motivo para os Estados Unidos aplicarem sanções individuais aos ministros, que incluem cassação de vistos, restrições financeiras e de acesso a serviços. Essa é a avaliação de analistas que acompanham a retomada na quarta-feira, né, ontem, no julgamento que poderá acabar com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O dispositivo visa assegurar a liberdade de expressão nas redes, prevendo que as plataformas digitais só possam ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por seus usuários se descumprirem uma ordem judicial que ateste a ilicitude daquela postagem específica e determine sua remoção na internet. No STF, pessoal, a tendência é obrigar as plataformas, sob pena de duras multas, a remover de imediato conteúdo que se assemelhe a casos em uma lista prévia de conteúdos que possam caracterizar diversos crimes. Assim, o julgamento para averiguar se determinada postagem configura um delito não caberia mais à justiça, mas às próprias empresas de tecnologia. Para reduzir o risco de serem punidas, muitas já anunciaram que vão remover conteúdos em massa relacionado a algum assunto que possa levantar queixas e acusações criminais. Daí o risco à liberdade de expressão dos cidadãos, por censura das próprias redes. Pessoal, imagina se vai derrubar em massa, se você falar uma palavra que está proibido na rede, seja por qual motivo for, a favor ou contra, automaticamente seu post vai ser banido e talvez a sua conta excluída da plataforma. Então, por isso que se tem o risco à liberdade de expressão dos cidadãos por censura das próprias redes. Entre os conteúdos a serem vetados pela STF estão aqueles que possam caracterizar crimes contra o Estado Democrático de Direito e ainda a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que supostamente ameacem minorias ou causem danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Então, pessoal, só para entender, verdades, né, de candidatos canalhas, por assim dizer, não poderão ser trazidas à tona, né? É o que basicamente está pregando aqui, né? Então, várias coisas, se o candidato tem uma má índole ou tem, enfim, tendências aí ditatoriais, não vai poder ser exposto sob pena de ser excluído da rede. A amplitude desses termos e a facilidade com que possam abarcar conteúdos legítimos levou o presidente do Google, né, o Fábio Coelho, a afirmar em entrevista ao UOL que o jornalismo investigativo e o humor sobre políticos serão censurados. Qualquer matéria de jornalismo investigativo poderia ser removida porque algumas pessoas argumentariam que a denúncia não está comprovada e que se sentem caluniadas, disse o executivo.
Quanto ao humor, as plataformas vão ficar com medo de que aquele humor ser interpretado como verdade. Daí a retirada para evitar problemas. Segundo ele, pessoal, segundo o CEO do Google, as plataformas vão ter que previamente remover qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável para evitar uma responsabilização ou um passivo financeiro. A gente vai ter que priorizar a proteção das próprias plataformas em detrimento da liberdade de expressão, resumiu Fábio Coelho. Tá aí, pessoal. Então, infelizmente, o Brasil se alinhando aí, né? Se alinhando a ditaduras aí como Venezuela, China, Irã e por aí vai, né? Outra notícia aqui que eu trago, pessoal, é uma notícia falando sobre o Felipe Martins, né? Que ele está preso aí há mais de 2 anos, 6 meses ele ficou em prisão fechada, agora ele está em regime aberto, mas com tornozeleira, né? Falando que o Freire Gomes ele simplesmente contrariou a denúncia do Moraes e do Paulo Gonet, dizendo que o Felipe Martins, ele não tem certeza se o Felipe Martins participou da reunião da tentativa de golpe. Vamos lá, mas como tem muito depoimento, né, eu vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso ali preventivamente por 6 meses. Ele não ficou preso, ele continua preso, agora em regime aberto, do Brasil, lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, diz nesses vídeos? Ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes, que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. O Freire Gomes diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E que quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. Pessoal. Depois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe que, como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Pois bem, o comandante da Aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele, né? Juntando essas falas com os depoimentos do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que diz que nunca participou de reunião com o Felipe Martins, e o próprio Jair Bolsonaro, que nega também, essa... Aí, pessoal, então, aos poucos vai desmanchando essa narrativa aí da minuta de golpe que foi levado pelo Felipe Martins para o Bolsonaro. Da PGR pode vir a ser fragilizada e justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele e não conseguiram, e agora precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses. Na Lava Jato era assim também. Lembrando que quando o Alexandre de Moraes votou para tornar o Felipe Martins réus, ele disse que isso se baseava em 3 episódios: a delação do Mauro Cid, os registros de entrada no Alvorada e o depoimento do Freire Gomes. Os registros de entrada do Alvorada é sempre muito problemático ali, porque tem de entrada, mas não tem de saída. Enfim, vai caindo na narrativa. De alguma maneira, a própria geolocalização ali que as defesas apresentaram, de algumas empresas, de aplicativos, elas não confirmam. O depoimento do Freire Gomes, eu acabei de dizer, ele coloca ali uma dúvida e incerteza, e sobra a delação do Cid, que a gente sabe, aliás, uma herança da Lava Jato, delação premiada por si só, né? Não pode ser considerado um meio de prova isolado. Então, pegaria esse caso aí com uma interrogação para ver daqui em diante como que isso vai ficar a situação jurídica dele. Só me conta nos comentários aí o que você acha, simplesmente caindo por terra a narrativa aqui de que o Felipe Martins teria participado da reunião do golpe, teria levado a minuta de golpe, por aí vai, tá? Então me conta aqui nos comentários. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!